eu gastaria de novo o que a gente gastou no nosso casamento. Eu faria tudo de novo. Olá, eu sou Raíssa Zeferino, sou maquiadora, empresária e criadora de conteúdo há 10 anos. E eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar as minhas experiências e o meu processo de crescimento pessoal e profissional para que vocês também consigam chegar nos seus objetivos mais rápido. E o assunto do vídeo de hoje é: por que decidimos casar no religioso? Eu postei esses dias um vídeo aqui falando sobre a pessoa que escolhemos para casar e por que ela influencia tanto no nosso sucesso ou no nosso fracasso. E com esse vídeo, falando do porquê que a gente deve escolher uma pessoa legal e tal, eu falei que a gente ia casar e eu tive muitas respostas, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, de pessoas perguntando: tá, mas se vocês já moravam junto, por que vocês resolveram casar? Por que casar na igreja? Para que fazer isso se já estava tudo certo, aparentemente, né? Algumas pessoas até perguntaram: por que vocês não usaram esse dinheiro para ir viajar ou para investir em outra coisa ou no negócio de vocês, já que vocês são sócios? E eu vim aqui esclarecer o porquê que a gente realmente resolveu oficializar a nossa união e também o porquê que foi tão rápido essa decisão, né? Foi tudo muito rápido. Na verdade, a gente decidiu casar com 3 meses de antecedência e eu vou explicar para vocês o porquê. Muita gente tem dúvida se é porque eu tô grávida. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar e vou esclarecer tudo isso. E vou tirar essa tua dúvida, que eu sei que tu tá com essa dúvida aí também. E para quem não sabe, quem não me acompanha lá no Instagram, eu e o Marcos, a gente casou faz 2 semanas, então a gente tá aí no processo recém-casados, lua de mel, enfim. E eu quis compartilhar aqui com vocês, porque não deu tempo, na verdade, de eu ir compartilhando, fazendo vlog, enfim, sobre o meu casamento, porque a gente decidiu casar muito rápido, né? Eu e o Marcos, nós dois trabalhamos com casamentos, com esse ramo de casamentos. E quando a gente se conheceu, a gente não sabia disso, foi por acaso. E aí a gente teve a nossa primeira conversa, normal, sozinhos, a gente teve essa conversa sobre as nossas áreas. Eu perguntei com que ele trabalhava, ele falou: eu trabalho com vídeo, mais precisamente vídeos de eventos, casamentos. E eu falei: nossa, eu também trabalho com isso, sou maquiadora de noivas e tal. Então, naquela primeira conversa que a gente teve, que foi um dia depois do nosso primeiro beijo ali, a gente já falou sobre futuro, a gente já falou sobre o que a gente queria para a nossa vida, falamos sobre a nossa profissão e a gente entrou nesse assunto que é casamentos, que é o assunto que a gente mais convive por conta de ser o nosso trabalho. E ali mesmo a gente já viu que a gente gostaria de criar uma família, de constituir uma família, de ter filhos. Eu perguntei tudo isso para ele na primeira conversa, tá? Que fosse para que, se ele se assustasse, que ele corresse logo. Mas, na verdade, a gente percebeu que a gente tinha os mesmos valores e as mesmas ideias. E por isso até que eu acho que a gente começou realmente a namorar, tá? Eu acho que essa conversa foi crucial para que a gente sentisse essa vontade já de ficar junto desde o primeiro dia. E aí, falando sobre o ramo de casamentos, eu até lembro de ter comentado com ele assim que, nunca foi meu sonho casar de branco, entrar na igreja, fazer aquilo, mas eu acho legal, até porque eu trabalho com isso, E eu falei para ele realmente que eu não sabia se eu gostaria de casar daquela forma e eu achava às vezes até que aquele dinheiro é um valor muito alto para investir numa festa para os outros. Eu falei nessas palavras. E ele: não, eu concordo contigo. Gastar lá 50, 100 mil reais, às vezes até mais, com uma festa para os outros sair falando mal. E às vezes a gente nem aproveita direito, porque a gente sabe, A gente trabalhando com casamento, a gente sabe que as noivas, os noivos, às vezes eles estão até meio avoados, eles não conseguem comer direito, aproveitar. A maioria das vezes passam a maior parte do tempo batendo foto. Então a gente tinha vários empecilhos que faziam com que a gente não quisesse casar e não pensasse em fazer uma festa de casamento, Por mais que a gente queira constituir uma família. A gente já sabia e já tinha deixado isso claro desde o começo. Então, desde essa primeira conversa, a gente já deixou claro várias coisas, Isso foi muito importante, inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, Sobre o importante ter essa conversa difícil no começo de um relacionamento, por mais que vocês não tenham nada sério, já começar a falar sobre teus ideais, teus valores, isso é muito importante. Se você quiser assistir esse vídeo depois, eu vou deixar aqui no link também, no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E eu e o Marcos, a gente já teve essa conversa difícil falando inclusive sobre a possibilidade de montarmos um negócio juntos. A gente não falou nessas palavras, mas a gente falou: esse teu ramo aí combina com o meu, quem sabe a gente não dá certo aí no futuro para enriquecer junto. A gente fez essa piadinha e no fim se tornou realidade. E hoje nós somos sócios, Temos uma empresa aqui, a gente tem um estúdio fotográfico junto com o meu espaço de beleza que é integrado com esse estúdio fotográfico. Então, não subestimem 2 emocionados.
que talvez a gente tenha sido emocionado no começo, né? Já começar falando sobre essas coisas e falando sobre filho e tudo mais, e sobre família no primeiro dia da nossa primeira conversa, no caso. Então, na verdade, eu acho que o que a gente não queria era perder mais tempo. Por isso que a gente foi emocionado. Então, não acho isso um ponto negativo, não. Mas e aí, como que surgiu a ideia de casar, mesmo depois de estar morando junto já há 2 anos, 2 para 3 anos? Por que veio essa ideia de realmente oficializar? Essa ideia veio por um incômodo, algo que foi começando a incomodar a gente. Um incômodo vulgo minha sogra. E não que a minha sogra é um incômodo na nossa vida, longe disso. Na verdade, ela é maravilhosa. Se ela estiver assistindo esse vídeo, beijo, sogra, te amo. A minha sogra é uma mulher de muita fé. Então, ela sabe os mandamentos ali da igreja, nós também sabemos, só que como ela era uma pessoa mais assídua na igreja, ela sempre incentivou a gente, sempre disse, né, que a gente precisava oficializar isso, por mais que a gente já morasse juntos, né, aquilo incomodava ela e era nítido. E o Marcos também se sentia incomodado porque estava desagradando a mãe dele pelo fato de a gente já estar morando junto e tudo mais, só que a gente estava meio relaxado nesse quesito de ir à igreja, né? A gente até rezava, orava, porém a gente não estava muito presente, sabe? Na questão mais espiritual. A gente estava trabalhando e deixando rolar. Ah, uma hora a gente casa, outra hora a gente faz isso. E aí a mãe dele ia falando sobre isso, a gente dizia, ai, de novo ela falou sobre o casamento. E aí a gente ria, levava na brincadeira e dizia, ah, tá, uma hora a gente vai casar, depois a gente vê isso, outra hora a gente vê isso. E o Marcos adiando. Só que de tanto ela bater naquela tecla, eu comecei a ficar, incomodada também com aquilo, sabe? Será que o que ela tá falando é porque realmente ela quer que a gente case? Enfim, ficou vindo vários pontos na minha cabeça. E aí eu me coloquei em uma situação de, será que ela não tá certa? E aí, enfim, o Marcos dizia, ó, para de falar isso, para de ficar botando pressão, porque senão eu não vou casar, não quero. Ó, isso aí tá chato já, para de falar disso. E aí a minha sogra parou por um momento. E nesse momento a gente até esqueceu e foi indo, foi passando o tempo. E aí chegou um momento em que eu comecei a atender várias noivas, uma atrás da outra. E eu comecei, a esse ano principalmente, ter mais contato com as minhas noivas, mesmo depois do casamento. Porque elas faziam a maquiagem comigo para o casamento e depois vinham para um outro evento. Ou às vezes elas vinham aqui buscar alguma coisa. Comecei a ter mais contato depois. Eu tinha antes só contato antes do casamento, né? No processo ali, anteriormente, à cerimônia. E aí, como eu comecei a ter mais contato com as noivas, elas começaram a me falar o resultado do casamento, a realização de depois do casamento, que era um momento que eu não tinha com as minhas noivas. Por isso que eu pensava, casamento é só estresse, casamento é só a festa, elas focam só em agradar os convidados. Casamento para mim é só gasto, eu posso usar esse dinheiro para outra coisa. Eu tinha esses bloqueios porque era o que eu via, né, no processo anterior ao casamento, que as noivas compartilhavam comigo, né? Só que quando eu comecei a ter contato com elas pós-casamento, eu comecei a ouvir relatos que me deixaram um pouco com aquela pulguinha atrás da orelha. Que eram relatos do tipo, foi o melhor dia da minha vida e eu pagaria o dobro para ter tudo isso novamente. Eu faria tudo de novo porque eu amei ver a minha família feliz. Eu faria tudo de novo porque eu não sei se eu vou conseguir reunir todas as pessoas que eu amo em outro lugar novamente. Eu faria tudo de novo porque as memórias não vão voltar, mas o dinheiro eu posso recuperar. Veio vindo essas frases na minha cabeça e aquilo foi ecoando. Só que ainda assim eu não me via convencida de que eu deveria casar na igreja e que aquilo deveria ser feito. Eu fui deixando rolar, mas veio vindo um pouco de vontade no meu coração. E eu não sei explicar para você o porquê. E eu já te adianto que esse vídeo não chegou para ti em vão. Eu não ia gravar sobre isso. Eu ia deixar passar. Mas eu senti muito forte que eu precisava falar sobre isso aqui com vocês. Então, se tu caiu nesse vídeo de paraquedas ou se tu clicou por algum motivo, fica até o final. Assiste esse vídeo. Porque pode ser que eu esteja falando diretamente para ti. Não sei por quê, não sei. Mas fica até o final. Então, aquilo começou a me aguçar, talvez uma vontadezinha de casar. E nesse momento a minha sogra tinha parado de falar sobre isso, tá? Principalmente pro Marcos, porque ele já estava se sentindo incomodado. Toda a família, né, as irmãs, os irmãos do meu sogro, estavam vindo com aquela pressão em cima da gente. E a gente começou a ficar até incomodado, mas e aí chegou um momento em que a minha sogra começou a falar, não para nós, mas para mim em particular, sobre os motivos e os benefícios
de casar no religioso, oficializar a nossa união perante a Deus e não só perante aos homens. Ela falava, nossa, a gente vai ficar muito feliz e eu vou ficar feliz por isso, eu vou ficar feliz por aquilo, nossa família vai ficar feliz por isso e aquilo. Só que Deus, depois que a gente oficializa isso com Ele e forma essa aliança, Ele começa a abençoar a nossa união. E quando Ele abençoa, as coisas vão dando mais certo, as coisas vão fluindo. E ela começou a me explicar de várias formas, explicando, mostrando pessoas que casaram e os resultados que deu. E aquilo foi meio que me convencendo. Eu vi que ela estava querendo me convencer, porém eu comecei a estudar esses benefícios que ela falou para mim e principalmente o quanto isso agrada a Deus. E depois que ela me falou aquilo, por incrível que pareça, começou a chegar muito vídeo para mim no Reels, no TikTok, né, que na época eu consumia TikTok, começou a aparecer o porquê que o casamento, porquê que Deus ama casamentos. E aí eu falei, poxa vida, mesma coisa que minha sogra falou, Deus ama casamentos, Deus abençoa, quando a gente oficializa em Deus a nossa união, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir e todos os empecilhos começam a se tornar mais fáceis. Não é que não vai ter dificuldades, mas começa a se tornar um pouco mais fácil lidar com os problemas do relacionamento. E aí, aquilo foi me dando um pouco de vontade, porque começou a vir vídeos falando exatamente o que a minha sogra me falou e aquilo já tinha quase me convencido. Até que uma noiva olhou para mim e falou assim, Raíssa, em qual outro momento da tua vida tu vai reunir todas as pessoas que vocês amam em um só lugar, tornando aquele dia único? Tu vai conseguir? Tu vai fazer aniversário todo ano. Vai estar todas aquelas pessoas no teu aniversário ou pode acontecer de alguma faltar, alguma não ir, porque aniversário tem todo ano. Agora casamento é uma vez na vida. Tu nunca mais vai conseguir ter aquele momento novamente de casar pela primeira vez, até porque só se casa uma vez. Então vai ser um momento que tu vai reunir todas as pessoas que tu ama em um só lugar, em uma só festa, em uma só celebração. Casamento não é só festa, é essa partilha, essa comunhão com as pessoas. E aquilo fez na minha mente. E eu fiquei, exatamente, é isso que eu quero. Eu quero esse momento com a minha família, eu quero esse momento, os meus pais reunidos, porque, para quem não sabe, os meus pais são separados, então vai ser um momento em que eles vão estar reunidos no mesmo lugar, eu vou ver minha mãe feliz por mim, eu vou ver meu pai feliz por mim, meus avós felizes por mim, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O tempo voa, a gente não sabe o que pode acontecer, então quem tem os avós por perto, a gente tem que dar alegria para eles, porque o tempo deles é um pouco mais curto que o nosso. Então aquilo foi despertando em mim uma vontade de casar. Na igreja, no religioso, tudo certinho. E, gente, uma coisa muito interessante é que no começo, quando as noivas começaram a falar pra mim que estavam realizadas, que foi a melhor escolha da vida delas, eu ainda tinha uma pulguinha atrás da orelha e eu pensava assim, ó, depois de investir 100 mil num casamento, vai falar que foi uma escolha errada? Ah, até parece que ela vai falar pra mim que se arrependeu de casar. Até parece. Depois que já tá feito, a pessoa sempre vai dizer que deu certo e que foi perfeito. Imagina, 100 mil reais gastando num casamento. E hoje eu estou aqui para morder a minha língua e dizer para vocês que eu gastaria de novo o que a gente gastou no nosso casamento. Eu faria tudo de novo, porque foi um dos dias mais felizes, se não o mais feliz da minha vida até hoje. Eu sei que terão outros, mas foi o dia mais feliz da minha vida, onde a gente compartilhou com os nossos amigos. A gente curtiu, a gente aproveitou, a gente comeu sim, a gente bebeu sim, a gente aproveitou e a gente ficou, até hoje, fazem 2 semanas já, a gente para com os nossos amigos e compartilha e conversa e ri muito das coisas que aconteceram no nosso casamento. E chora também, porque, para quem não sabe, né, quando eu entrei, o Marcos chorou muito e era uma coisa que eu achava que não ia acontecer, porque o Marcos, né, é mais durão, é mais contido. E ele chorou, por incrível que pareça. Eu que achei que ia me debulhar em lágrimas, não chorei tanto. Na verdade, eu me travei por conta do nervosismo. Então foi muito emocionante, foi uma cerimônia perfeita. E eu faria tudo de novo. E eu mordia minha língua porque eu falava, quem é que vai falar mal do casamento? E eu estou aqui para dizer, por mais que teve algumas coisinhas que não saiu como a gente esperava no casamento, que sempre tem, não dá para ser tudo perfeito, foi perfeito. Foi maravilhoso, do jeito que tinha que ser. Tá, Raíssa, isso aí eu entendi. Gostei do fato de tu ter tido esse motivo e principalmente agradar a Deus ser o primeiro pilar de vocês decidirem casar. Mas, por que foi tão rápido? Decidi casar. Por que teve que ter sido tão rápido? E vou contar pra ti, senta aí, pega a pipoca
que tem mais um pouquinho ainda. Quando eu e o Marcos decidimos casar, quando eu convenci ele, porque primeiro eu fui convencida, né? Foi um processo. Depois eu comecei a falar para ele, olha, vai ser tão legal, a gente vai reunir nossa família, imagina a alegria que tu vai dar pros teus pais. Ai, olha que legal. Claro que isso não foi em um dia só, tá, gente? Foi aos pouquinhos. Tinha vezes que ele dizia, para de falar sobre isso. Fugindo. E eu dizia, não, mas olha só, esse dinheiro a gente recupera. Ah, porque vamos usar esse dinheiro para viajar. Que nada, depois a gente guarda dinheiro de novo e viaja. Por que não fazer as duas coisas? E eu começava, e eu aqui, e eu ali. E ele começou a se animar comigo. E ele começou a se empolgar. Chegou um momento que ele estava mais empolgado que eu, e eu que tive que dar uma seguradinha nele, tá, gente? Então, nem tudo está perdido. Se você tem um namorado, um noivo aí, que está pensando em demorar mais para casar, depois me chama no direct que eu te ajudo, te dou umas dicas, mulher. Te ajudo. Mas o ponto foi, a gente decidiu casar com 1 ano e meio de antecedência e falamos assim, ó, vai ser assim, assim, assado. Fizemos um planejamento, começamos a ir atrás de cerimonialista e tudo mais. E o que a gente pensou de primeira? Temos que fazer um casamento épico. Foi isso que a gente pensou. Por quê? Eu trabalho com vídeo, ele falou. E eu trabalho com maquiagem, trabalho com noivas. Eu preciso ser a noiva mais linda, porque as minhas noivas vão se inspirar em mim. Vão olhar ali, eu, noiva, linda, maravilhosa, e vão dizer, ai, Rai, onde é que tu fez isso? Onde é que tu fez aquilo? Ou seja, nós dois estávamos pensando em fazer um casamento para mostrar para os outros. Ponto final. Só que a gente não percebeu isso. A gente foi indo, ai não, mas é porque a gente merece, a gente trabalha com isso, a gente vai economizar muito, porque vários amigos nossos trabalham com isso, a gente tem amigos fornecedores que a gente pode estar ali trocando serviço, ou talvez fazendo uma permuta e tudo mais, e fomos fazendo essa jogada, focando em um casamento legal, um casamento interessante, sabendo das nossas limitações. A gente não é rico, então a gente não poderia fazer um casamento de cinema, mas a gente já queria fazer um casamento num nível legal. E de primeira a gente escolheu um lugar que é um dos melhores lugares aqui da nossa região. Fomos lá, fizemos uma reunião, enfim, fechamos. É isso, sabe? Até na época a gente ia conseguir trocar alguns serviços com o pessoal daquele local, que já eram conhecidos nossos. A gente ia direto lá fazer casamentos, né? Trabalhar com casamentos lá. E aí a gente foi se animando. Então vai ser lá, vamos contratar uma banda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aquilo foi fluindo. Para vocês terem noção, era com mais de 1 ano de antecedência. Então a gente pensou, a gente tem mais de 12 meses aí para pagar, para dividir as parcelas, então tá frouxo, né? Só que a gente também estava com outros projetos pessoais em andamento, que exigiam muito dinheiro. Mas enfim, colocamos isso como uma meta e vamos fazer o nosso casamento dos sonhos. Sendo que até então a gente não tinha esse sonho, mas daí começamos a ter. E aí a gente sentou com a cerimonialista em um certo momento, que já estava quase tudo fechado, para analisar os valores, né? Como que estava aí? A gente tinha uma noção mais ou menos de quanto a gente poderia gastar. E aí a gente viu que o orçamento estava estourado, muito estourado. A ponto assim, ó, fora da nossa realidade. E a gente estava escolhendo tudo do bom e do melhor, mas assim num nível mais mediano, né? Tinha coisas mais caras, a gente foi tentando dar uma economizada, dar uma segurada, mas acabou ficando muito caro. E aí a gente se viu em um desespero de que não vai dar para casar agora. Não vai dar para casar daqui a 1 ano. Vamos ter que passar para o outro ano. Ou seja, aquilo me gerou uma frustração muito grande. A gente chegou em casa, a gente sentou e ele começou. Olha só, não vai dar para casar. Porque tudo é muito caro. Porque a gente não tinha noção. A gente trabalha com isso e a gente não tinha noção do quanto era caro. E a gente se frustrou. E a gente chorou. E naquele momento, gente, eu senti um puxão de orelha muito grande, porque o foco do nosso casamento era o quê? No começo, agradar a Deus, agradar a nossa família, casar no religioso. E o que estava sendo o foco depois? A festa para os outros, para ser tudo do bom e do melhor, para mostrar para os outros o melhor vídeo, a melhor foto, o melhor vestido, o melhor lugar, a melhor banda. Ou seja, estávamos no caminho certo, fomos para o caminho errado, por conta das tentações, do ego e da necessidade de agradar as pessoas. E aí eu levei um puxão de orelha, não do Marcos, não de ninguém, mas de Deus. Naquele momento eu chorei, e não foi porque, não vai dar para fazer meu casamento agora, vou ter que adiar. Não. Foi porque eu recebi uma advertência. Porque por um momento em que o Marcos não queria casar, eu fiz uma oração. Antes de a gente decidir casar, eu orei e eu pedi para Deus, Senhor, se o Senhor quer que eu case, me ajuda. Facilita aí para mim. Faça com que se torne um pouco mais fácil de eu conversar com o Marcos e ele não achar que eu tô desesperada querendo casar, mas que ele sinta vontade de casar.
Não que ele seja pressionado por mim e queira fazer só para me agradar. Falei, Senhor, eu quero te agradar. É para isso que eu quero casar. Então, me ajuda a conseguir. Eu lembro que eu compartilhei isso com uma amiga minha, que é a minha nail designer, Letícia. Um beijo. Provavelmente ela tá assistindo esse vídeo. E eu falei, amiga, ele não tá querendo, sabe? Se eu ficar forçando, vai ser ruim, porque ele vai querer fazer pra me agradar, pode ser que não seja tão emocionante, tão bom. E aí, ela assim, não, amiga, mas bota na mão de Deus. Eu falei, então tá, vou orar e vai dar certo. E eu lembro que, antes de eu receber o pedido, né, de casamento, ela fez uma unha francesinha pra eu ir viajar, a gente ia passar as férias na Bahia, e aí ela fez uma francesinha, ela falou, amiga, ó, a francesinha é certeira, faz a francesinha, que tu vai lá e ele vai te pedir em casamento. Eu falei, tá, não vou criar expectativas para eu não me frustrar, mas eu vou fazer essa bendita francesinha. E deu certo, tá? Então, gente, eu me desviei totalmente do motivo inicial, do motivo principal, que era agradar a Deus. E eu fui para quê? Agradar aos homens. Então, eu raramente falo sobre isso aqui no canal, não é o foco desse canal, eu não sou ninguém. Quem sou eu para querer evangelizar vocês e dizer para vocês... Mas eu tô comentando aqui, tô contando, na verdade, a minha experiência pessoal para vocês. E eu recebi uma advertência, eu recebi um sacudidão, eu falo para todo mundo, eu recebi um sacudidão naquela noite, quando a gente viu que o orçamento estourou e que não ia dar de fazer o casamento. Na verdade, foi Deus me dizendo assim, aonde está o seu foco? Em me agradar ou em agradar os outros? Em casar e fazer as coisas perante a Deus para que esteja correto perante as leis de Deus, perante a vontade de Deus, ou tu tá querendo fazer um casamento de revista, um filme, para postar nas redes sociais, para mostrar para os outros, para mostrar que tu também consegue ser uma noiva daquele jeito que tu vê aí nos casamentos que tu faz. E foi duro, gente. Não foi assim, ai, nossa, Deus me advertiu. Não, eu chorei, eu me arrependi, eu senti naquele momento, eu falei pro Marcos, eu assim, a gente tem que casar agora, não é daqui a um ano. A gente vai diminuir o número de convidados, a gente vai convidar só quem está presente com o casal. Vamos fazer uma cerimônia simples, numa igreja normal, porque a gente ia fazer num local onde a gente ia levar um celebrante, iríamos fazer uma cerimônia simples na igreja só para os pais e fazer um almoço. E aí depois o foco nosso estava na festa, estava naquele lugar que a gente contratou, naquele casamento. Aquele era o casamento. O casamento na igreja, chegou um momento que a gente estava nem ligando muito. A gente falou, a gente só vai casar ali porque tem que casar, né? Porque tem que fazer ali e tal. Mas a gente vai focar na festa. Foi o que a gente fez. E aí eu recebi esse sacudidão de Deus, né? Que eu sinto que foi isso que aconteceu. E aí eu falei pro Marcos, não, a gente não vai adiar o casamento. A gente não vai fazer o casamento em 2026, a gente vai fazer agora, em 2024. Tu tá louca? Se a gente não tem dinheiro pra fazer daqui a um ano, vamos ter dinheiro pra fazer daqui meses? Já tava em setembro, agosto. Final de julho, começo de agosto. E eu falei, não, mas a gente vai fazer, porque a gente não tá aqui para agradar os outros. A gente tá aqui para agradar a Deus e a gente vai fazer um casamento só, que a princípio seriam 2, né? Uma cerimôniazinha e a festa. A gente vai fazer um casamento só, mas vai ser menor, vai ser com o foco no religioso, com o foco na igreja. E assim foi o porquê de a gente ter organizado um casamento em 3 meses. E foi maravilhoso. A gente não planejou nada daquele casamento, desse casamento que a gente fez há 2 semanas atrás. A gente só pensou, vamos agradar a Deus. E o resto, ele acrescentou. Como a gente pagou? Não sei. Em 3 meses? Realmente eu não sei. Mas eu já tinha ouvido falar do milagre dos casamentos. E muitas pessoas já falaram, marca a data, o resto Deus faz. Marca a data. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, vamos marcar a data e vamos pisar. Se vai ter chão, não sei, Deus proverá. E assim foi. E por isso que em 3 meses a gente organizou o nosso casamento. Eu tive apenas 3 meses de pequeno estresse, bem pouco, tá, gente? Juro pra vocês. Não foi estressante, foi tranquilo, foi melhor. Conseguimos vários descontos por conta de ser no ano de 2024 e não em 2025. Claro, tivemos algumas quebras de contrato, pagamos algumas multas, mas ainda assim o nosso orçamento ficou muito menor. E a gente conseguiu fazer o nosso casamento dos sonhos em 3 meses. Então não, eu não estou grávida. Já pode sair do vídeo, tá? Se era isso que tu queria ouvir, ainda não. Mas o que eu quero te dizer aqui é que vão te colocar muitos empecilhos quando você pensar em casar. E vão aparecer muitos empecilhos, não é as pessoas que vão falar, tu vai ver, é caro. O que eu pensava que era 1.000, gente, é 5.000. Só pra vocês terem uma noção.
tá? Os valores. Eu tava bem por fora, porque eu sabia dos valores mais ou menos da nossa área, né? Vídeo, maquiagem e tal. Mas, gente, decoração é caro. Comida é caro. Só que, ao mesmo tempo, existem vários preços. A gente só, às vezes, é um pouquinho chato e quer uma coisinha melhor. Mas dá. Dá pra fazer. E agora eu digo pra vocês o que falaram pra mim. Só marca a data. Faz acontecer. Marca a data. No caminho tu vai vendo como que tu vai fazer. Ah, vai ter que ser só um DJ, não vai poder ter banda. Beleza, show, vai ser legal igual. Ah, vai ser na igreja evangélica, vai ser na igreja católica, vai ser... Não importa. O foco tem que ser Deus. Existe uma parte da Bíblia que fala: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é assim que vai ser. Buscai primeiro agradar a Deus. O resto, amiga, Ele vai te ajudar. Ora e pede para Ele te ajudar. Pede para Ele te dar as palavras certas para falar com o teu noivo, com o teu namorado, para Ele poder te direcionar para escolher os fornecedores certos, que te dão um desconto bom. A gente teve desconto que a gente nem... Olha, gente, meu vestido era 10 mil reais, 12 acho. Saiu por 5 mil reais. Até hoje eu não entendo por quê. Não entendo, juro. Mas eu não sei dar outra explicação a não ser foi Deus. Então, esse vídeo não era para existir. Na verdade, eu ia fazer um vídeo falando do casamento e das experiências. E no fim eu senti no meu coração que eu tinha que fazer esse vídeo. Então, de alguma forma, alguém teria que assistir esse vídeo. Então, se você está pensando em casar, tem vontade de casar, ou se isso despertou um pouquinho de vontade de casar, só vai. Eu sou uma pessoa convertida na parte de casamentos, porque a princípio eu não acreditava nisso. A princípio eu dizia, não que eu não acreditava no casamento, sempre acreditei, mas na festa, de fazer festa para as pessoas, eu achava que tipo, beleza, vamos lá casar no civil, tal, pedir para um padre abençoar e deu. Mas é preciso de um momento com a família. Eu sou muito família, né? Então eu sou suspeita a falar. Então é preciso ter as pessoas que a gente ama por perto, porque até a energia das pessoas ajuda a fazer com que Deus abençoe muito mais forte. Eu acredito nisso, tá? E eu tenho certeza que vai ser um dia que vai te fazer muito feliz. Que vocês vão se lembrar pro resto das vidas de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fugi um pouco do contexto, do roteiro aqui do canal, mas casamento também é evolução, tanto pessoal quanto profissional. Já falei sobre isso aqui em outro vídeo com vocês. Então, se isso foi um incentivo ou se isso foi, talvez, enfim, uma forma de você aprender o que é uma festa de casamento e por que ela tem que existir, eu acho que eu já te ajudei de alguma forma.